Pessoal, depois de muita espera, começou a saga final de Justiça Jovem com o nosso protagonista favorito, o Asa Noturna. E esse primeiro episódio dessa saga foi uma retomada às origens de Justiça Jovem, teve um negócio extremamente pesado numa cena pós-crédito, teve investigação do Asa Noturna e o episódio ainda teve vários segredos e referências escondidos nele. Gente, na boa, esse episódio teve de tudo. Não consigo entender as pessoas que não gostaram desse episódio. Não tem como, esse episódio foi muito bom. Então assim, roda a abertura e vamos falar tudo desse episódio, porque ele tá demais e eu vou explicar por que essa saga, ela tende a ser a melhor saga de todas dessa temporada. E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário, que isso ajuda demais aqui. Valeu e valeu mesmo! Desde que a quarta temporada de Justiça Jovem estreou, a gente recebeu esse formato de temporada bem diferente, na qual a gente não tem uma grande história contínua por saga. E sim, a gente tem pequenos arcos divididos por sagas, e cada um desses arcos foi focado diretamente num membro original da Justiça Jovem. Teve o arco do Superboy com a Miss Marty, o arco da Tigresa, o arco da Zatanna, o arco do Calduran, da Rocket e agora o arco do Asa Noturna. E assim, eu vou dar só a minha opinião aqui, mas eu achei que esse formato realmente foi muito criativo para contar uma quarta temporada e mostrar como que a equipe original, ela seguiu com a sua vida, velho. Cada um desses heróis, eles estavam em situações completamente diferentes. A equipe original, ela meio que não existe mais. E essa temporada, ela foi sobre reconquistar a equipe original. E em cima de um grande luto, que é a morte do Superboy. A morte do Superboy, ela convergiu todo mundo para se reunir. E o arco do Asa Noturna é o que tem a função de reestabelecer a equipe clássica do Justiça Jovem. E olha, pelo menos pra mim, isso se chama genialidade. Porque se você tem um desenho de adolescente e o tema principal desse desenho é crescer, todo mundo que cresceu na vida teve amigos da infância, teve amigos da adolescência e teve amigos quando é adulto. É normal você ter ciclos de amizade ao longo da sua vida. E alguns amigos, eles se perdem ao longo da vida. Alguns você mantém por resto da vida, outros não. Mas em algum momento você se separa desses amigos. Isso é crescer também. E o desenho quis abordar exatamente isso, lidando com problemas adultos para esses jovens que cresceram e que estão agora no mundo adulto. E veja como o início de cada saga desses heróis é sobre uma dor que eles estão enfrentando na vida atual deles. Superboy e Miss Marty querem casar, vida adulta. A Rocket não consegue criar o filho dela, vida adulta. O Calduran, que agora é Aquaman, que não consegue lidar com a sua família e trabalha ao mesmo tempo. Todos eles estão lidando com problemas adultos. E é isso que torna essa temporada 4 genial. Não é a melhor animação de todos os tempos. Não tem as melhores cenas de ação de um desenho da DC Comics, nem de longe. Mas é o desenho que tem um universo mais bem estabelecido e com um foco muito claro de tema de crescer e mandar ver nesse tema. Justiça Jovem tá de parabéns nessa quarta temporada e agora a gente chega na saga final, que é a saga pra fechar tudo, a saga do Asa Noturna. E olha só, como é que começa a saga do Asa Noturna? Claro, no início ali a gente tem uma pequena contextualização do Lord Zod fugindo com a Bionave, lidando ali com a legião de super-heróis e o Kid Flash, mas ignoramos essa parte e o verdadeiro início da saga é com o Asa Noturna no Circo Haley. E estar no Circo Haley é fundamental pro Dick Grayson. O Circo Haley é onde ele perdeu sua família. Mas não é só isso também. Porque também na primeira temporada do Justiça Jovem, o Dick Grayson, junto com a equipe da Justiça Jovem, se infiltrou nesse circo para ter um plano lá que eles estavam executando num episódio. E inclusive esse negócio do Dick Grayson voltar ao Circo Haley, isso toda hora acontece nas HQs. Ele já chegou até a ser dono do Circo Haley em algum momento ali nas HQs. O que o desenho tá querendo dizer nesse início de saga do Asa Noturna é que o Asa Noturna, ele tá meio perdido. Ele não sabe exatamente o que ele pretende fazer. E ele, para tentar se encontrar, o que ele faz?
ele olha pro passado, ele olha pro algo reconfortante. O Circo Haley, onde ele tem a lembrança de sua família, ele também tem a lembrança da sua equipe quando teve essa missão. E muito detalhe pros diálogos do apresentador enquanto que o Dick Grayson tá fazendo sua apresentação. Sobre ele ser um garoto prodígio, sobre ele ter a responsabilidade, sobre ele subir até as estrelas. O Dick Grayson, o Asa Noturna, ele tem essa missão de ter que cuidar de todo mundo e de ter que sempre ser o melhor. É ele que protege a equipe, ele é o líder. E é por isso que não é por acaso que essa saga é sobre ele tendo que encontrar 2 membros da Justiça Jovem que estão desaparecidos. E enquanto ele faz isso, a banda toda vai se reunir. Você vai ver que ao longo do episódio, o Dick Grayson, por causa da investigação dele, traz a Rocket, traz a Tigresa, traz o Kal Duran, para eles se juntarem e executarem essa missão de trazer todo mundo. Essa é a típica jornada de trazer a banda de volta, na qual o Asa Noturna é o protagonista e meio que o pai zelador de todo mundo que cuida do grupo. E essa introdução aí já foi espetacular para eu já entrar totalmente dentro da história. Porque essa animação, ela pode até não ter a melhor animação, a melhor fotografia, o melhor traço, mas ela tem história. Ela sabe onde ela quer desenvolver seus personagens e onde ela quer levar o seu universo. E bem, depois da apresentação do Asa Noturna, a Zatanna aparece ali, a gente tem uma troca de olhares meio caliente entre os dois, e a Zatanna convence o Asa Noturna a iniciar uma investigação atrás do Connor. Só que rapidamente essa investigação ela se amplia, porque eles descobrem que o Bart Allen, por causa da saga anterior envolvendo a Legião de Super-Heróis, porque ele estava na nave que foi sequestrada pelo Lord Zod, ele está desaparecido desde então. E aí o Asa Noturna tem que usar suas habilidades de detetive para conseguir encontrar a localização do Bart Allen. E num primeiro momento, essa investigação ela estava me decepcionando um pouco, porque era basicamente Asa Noturna no computador esperando uma câmera de vigilância dar uma resposta milagrosa para o que ele quer. Só que isso não se confirmou por todo o episódio. Foi só nesse momento para dar o startup, porque logo depois a investigação do Asa Noturna ela vai se ampliando e ele começa a usar a dedução. E é aí que eu gosto de investigação do Batman e do Asa Noturna. Porque tem esse negócio que todo mundo diz que o Batman é o maior detetive de todos os tempos. E beleza, concordo com isso, né? Com exceção do Sherlock Holmes, que esse de fato é o maior detetive de todos os tempos. Mas nos super-heróis ele é o maior detetive. Só que existe uma certa preguiça em algumas histórias ao fazer esse lado detetive do Batman. E geralmente as histórias ruins de detetives do Batman são aquelas que ele consegue resolver tudo na base do computador. Eu até já falei isso num vídeo da HQ do Batman o Detetive. Porque quando o Batman resolve tudo porque o computador deu uma resposta pra ele, o Batman não tá sendo detetive, tá ligado? O Batman tá só cumprindo tabela. Quem tá fazendo o teu trabalho é o computador. Quando tem esse tipo de coisa, eu não gosto. Mas quando o Batman usa raciocínio lógico, aí eu gosto. E foi o que aconteceu nesse episódio. Porque o Asa Noturna, quando ele começa a investigar, ele vai atrás do Superman, ele vai atrás da Torre de Vigilância, ele conversa com a Rocket, ele começa a ter pistas sobre as coisas que aconteceram e no final ele chega a uma conclusão lógica do que ele acha que aconteceu. Por exemplo, tem um momento ali que eles conversam com o Superman e o Dick Grayson mostra ali a foto da Legião de Super-Heróis e o Clark Kent, o Superman, não quer falar quem que ele é. E pô, se o Superman fala pra um outro herói que ele não pode falar, é porque ele não pode falar mesmo. Não é porque o Superman é do mal e ele tá escondendo algum segredo do mal. Não. É por algum bom motivo. E o Asa Noturna, ele sabe disso e ele usa essa lógica lá na frente pra entender que talvez esses caras que o Superman tá escondendo sejam viajantes do tempo. Porque se o Superman contar quem que ele é, talvez isso altere toda a linha do tempo que eles estão. E isso poderia prejudicar todo mundo. Logo, o Asa Noturna tá sendo inteligente aqui. E é esse tipo de detetive que eu gosto nas histórias de detetive do Batman e do Asa Noturna e da própria Batfamília. E é isso que eu adorei. Ah, mas não teve uma super luta. Ah, mas ninguém morreu. Gente, assim, ó, eu gosto do Massa Velho tanto quanto vocês, eu gosto disso. Mas há momentos que você tem que focar na narrativa, há momentos que você tem que ser massa velho, há momentos que você tem que ser engraçado. Esse era o momento que eles tinham que focar na narrativa. E eles mandaram muito bem no plano deles. E assim, ó, vocês também viram a referência ali no filho da Rocket? Porque o Amistad, né, quando ele aparece na tela, ele tá com uma fantasia de super-herói. E essa fantasia é de ninguém menos do que do Icon, o grande herói da Milestone, que é a mesma ali do Super Choque, na qual a Rocket se originou. É muito legal ver que o filho da Rocket está usando um uniforme do Icon.
pra fazer toda uma referência, o que talvez nos remete que lá na frente, numa possível outra temporada, o filho da Rocket também seja um super-herói. E isso ia ser bem legal. Porque assim, ó, mais amor pros heróis da Milestone. Pelo menos o Super Choque tem que aparecer mais, né? Pelo menos o Super Choque. E bem, a sequência do mistério que o Dick Grayson vai resolvendo, eu também achei que ficou bem legal. Com ele descobrindo as câmeras de vigilância, chegando no Superman indo até a torre de vigilância. E com todas essas informações, ele chega à conclusão que o Connor provavelmente está na Zona Fantasma. E a Zatanna, por conhecer a Zona Fantasma e o Clarion, que já passou pela Zona Fantasma antes, no passado de Justiça Jovem, ela propõe trazer de volta o Clarion pro plano dos mortais. Porque, pra quem não se lembra, ele tinha se desvinculado do seu animal e, portanto, ele estava com os Lords do Caos. Só que, de novo, para poder realizar esse feitiço, eles vão precisar de 5 pessoas. E essas 5 pessoas acabam sendo justamente os membros originais da Justiça Jovem. E toda essa história aqui nesse momento, os diálogos, o Asa Noturna, conversando com seus amigos, tudo eu achei muito bom. E bem, enquanto tudo isso ia acontecendo, a gente tinha uma outra coisa, que era a história da Zona Fantasma, do Superboy conversando com o Zod. E bem, essa parte da Zona Fantasma nesse episódio, ela acabou esclarecendo bastante coisa, só que para poder fazer isso, eles tiveram que colocar um monte de diálogo à disposição do Connor Kent, porque o Superboy nesse episódio contou quase toda a história da Terra. Disse que Krypton foi destruída há 40 anos, que veio o Superman, que ele foi clonado pelo Luthor, que ele não sabe onde ele tá, fez até o símbolo ali da Casa El. Realmente foi o ápice da exposição ali. Contudo, isso não chega a ser um grande problema. O importante que aconteceu aqui não é nem a exposição. O importante que aconteceu aqui é que a Phantom Girl acabou acordando. E, inclusive, a cena que ela acordou eu achei que ficou um pouco ruinzinha, porque do nada ela se levanta e Superboy, tem que conversar com você. Mas tudo bem, vou dar um desconto aí que essa cena foi um pouco abrupta. E por que isso é importante? Porque a Phantom Girl, ela sabe tudo o que aconteceu. Ela pode explicar tudo pro Connor. E se o Connor tá confuso por alguma coisa que ele acha que ele fez com o Superman, a Phantom Girl pode facilmente resolver ali. Então assim, ó, teve muita exposição? Teve. Mas eu acho que eles deixaram tudo nos trilhos para poder seguir adiante. Era um negócio que eles tinham que fazer eventualmente. O Zod tinha que saber o que estava acontecendo na Terra. E bem, voltando pro plano da Zatanna, ela consegue invocar o Clarion, só que daí acontece o que a gente esperava que fosse acontecer. É óbvio que o Clarion não iria querer ajudar a Justiça Jovem, e é óbvio que ele acabou lutando contra a equipe. Só que como a gente viu ao longo da temporada, cara, o Clarion é um dos caras mais fortes que tem nesse universo. E não é assim pra derrotar um Lorde do Caos. Toda a Justiça Jovem, de fato, perde o duelo pro Clarion, o que eu achei que ficou bem legal, bem coerente por parte do roteiro, porque no final das contas foi a Zatanna que trouxe ele de volta pro plano material. Mas ele deixou uma dica do ônibus escolar. E aí eu fiquei um pouco na dúvida se ele citou o ônibus escolar de propósito pra ajudar sem querer dizer que ele ajudou, ou se de fato foi sem querer que ele citou o ônibus escolar. De qualquer jeito, eu achei que ficou muito legal essa edição do ônibus escolar, pra eles voltarem pra esse negócio do ônibus escolar, que é um negócio do início da temporada e do início do desenho. Então olha só os loops que eles estão fazendo, as conexões que eles estão fazendo para fazer toda a reunião da equipe clássica da Justiça Jovem. Genialidade. Genialidade. Só que assim, ó, o episódio não termina aí. A gente tem uma daquelas cenas de créditos, e nesse episódio teve a cena de crédito mais pesada da DC Comics. Porque a gente vê aquela caixa que foi recuperada do Lord Zod pela Forrageadora, e nós vemos 2 lanternas verdes, né? A Forrageadora e a filha do Sinestro, que é a Soranik Natu, que inclusive eu tive que pesquisar aqui, porque eu nunca lembro o nome dela. Mas o que torna essa cena extremamente pesada é que aquela caixa que parece uma Mother Box, ela na verdade é uma criança da Terra. E a criança tá tentando se comunicar pelos equipamentos que ela tem. E daí ela fica fazendo uns barulhos de robô. Pim, pim, pim. E gente, eu tava assistindo isso e eu fiquei mal. Fiquei muito mal, porque isso foi extremamente pesado. Tudo bem que eles não mostraram nem nada, mas a concepção toda de uma criança ser transformada num equipamento de tecnologia, caraca, isso é horrível. Foi muito pesado. E quando terminou ali aquela cena, eu fiquei uns 2, 3 minutos simplesmente olhando pra tela, tentando entender a complexidade da história que eles estavam querendo colocar ali, porque eu realmente não esperava por isso. E agora eu tô na dúvida se eles vão conseguir salvar ele, né? E se tem outros como ele. E todo esse negócio, ele também foi bem do nada, porque o episódio, de uma forma geral, ele foi super positivo. Vamos reunir a banda, a equipe aqui, tô investigando umas paradas, olha que divertido.
e aí você joga essa bomba no final. Caraca, eu realmente não tava pronto pra isso. A gente ainda tem 2 pontos muito importantes para ser estabelecidos na saga, que é a questão da Miss March. Como que vai ser o diálogo da equipe da Justiça Jovem falando com a Miss March, dizendo que o Connor pode estar vivo na Zona Fantasma? Cara, eu tô muito curioso pra ver esse diálogo, porque eu acho que pode sair uns diálogos muito bons, uns momentos sensacionais. Todo o encaminhamento da temporada, as circunstâncias que eles podem criar, os momentos de drama, estão prometendo demais. E a outra coisa que eu quero ver é quem que vai ser o antagonista final. Porque nesse momento a gente tem 2 grandes opções. O Lord Zod e o Zod. Ou os dois juntos. Porque apesar de ter esse negócio do Kaiser Troll, eu não acho que o Darkseid vai se envolver assim tão no final. Inclusive, ele não tava nem no pôster. Então eu acho bem difícil o Darkseid ser o vilão final. E cara, vai ser demais esse momento que eles vão sair da Zona Fantasma, enfrentar o Superman. Ah, eu mal posso esperar por isso, porque essa saga ela tá prometendo demais. Eu sei que eu sempre digo isso, mas esse primeiro episódio dessa saga, ele foi muito bom. Como sempre, a animação não foi nada demais, mas ao fazer o Dick Grayson entrar numa investigação, retomar o passado e fazer com que a banda se reúna, eles entenderam completamente o significado do Justiça Jovem, do tema do Justiça Jovem e o impacto da jornada do Dick Grayson nessa grande aventura de 4 temporadas. Pra mim foi um episódio nota 8, estou muito animado pra ver o que eles vão fazer nos próximos episódios. Mas, né, gente, isso aqui é só a minha opinião. De repente vocês assistiram o episódio e acharam um lixo, não sei o que, não gostaram. Então, por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, gente, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe descer! Tá chegando ao fim, Justiça Jovem. E esse foi o vídeo da nova saga do Justiça Jovem do Asa Noturna. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.